Amém. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Só mais um. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Tem alguém que vem aqui pela primeira vez? Deus abençoe. Deus abençoe. Alguém mais? Como que a igreja vai falar para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Você vai receber um folhetim na sua mão? Nós queremos ter o prazer de te mandar uma mensagem, se assim você permitir. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus é bom, amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3. Livro de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de mais nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E também colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, quando esse livro foi escrito aqui, foi por volta de mais ou menos 95 anos depois da vida do nosso Senhor aqui na terra. 95 anos depois de Cristo. E foi escrito pelo João, o último dos apóstolos, na ilha de Patmos. João estava preso nessa ilha chamada Patmos, que era uma ilha onde o Império Romano exilava alguns prisioneiros e eles ficavam ali. E João então foi jogado lá, foi exilado lá, e ali João, nessa situação, recebe uma revelação do Senhor. A revelação daquilo que seria as últimas coisas. Recebe a revelação daquilo que estaria por vir, e de fato algumas coisas ainda estão por vir. Então percebe, irmão, João numa situação não muito confortável, numa situação até desafiadora, tem uma experiência com Deus, recebe uma revelação de Deus. Às vezes, aos olhos de muitas pessoas, ele não seria um ambiente tão propício, mas o Senhor continua agindo na nossa vida, onde Ele quer, o que Ele quiser fazer, Ele continua fazendo, independente do que estamos passando. E João, nessa situação, preso, exilado na ilha de Patmos, recebe essa revelação de Deus e endereça essa revelação, originalmente, às 7 igrejas da Ásia Menor. Fique comigo aqui, irmãos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Originalmente, essa revelação foi endereçada a essas 7 igrejas da Ásia Menor. Mas, embora tivesse sido originalmente escrito para essas 7 igrejas, também serve para nós hoje.
O que está escrito aqui, o que você leu comigo, os princípios também se aplicam a nós hoje, porque no capítulo 1, João fala que bem-aventurado é aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Endereçado a essas 7 igrejas, originalmente, mas os princípios também se aplicam a nós. Por quê, irmãos? Essas igrejas que eu falei aqui, como se essas igrejas representassem todas as igrejas, de todas as épocas, de todos os tempos. Quem é a igreja do Senhor aqui? Deixa eu ver. Você é a igreja do Senhor, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. E o que você leu aqui serve para nós hoje também, irmãos. Para você que está aqui hoje. E o que você leu aqui comigo, irmãos, é uma convocação urgente a um fervor espiritual. O que você acabou de ler aqui comigo é um chamado intenso para uma intimidade maior com o Senhor. O que você acabou de ler aqui comigo, irmãos, é um chamado intenso para uma verdadeira comunhão com Deus, para uma sincera comunhão com Deus. É isso que nós queremos, amém, irmão? Sincera comunhão com o Senhor, intimidade, relacionamento com o Senhor, é isso que nós queremos. A nossa alma, como diz o salmista, anseia pelo Senhor. A nossa alma tem sede pelo Senhor e só seremos satisfeitos se desenvolvermos uma relação íntima com o Criador da nossa alma. Ele que é fonte da nossa vida. Ele que nos criou e sabe melhor do que nós mesmos o que é bom para nós, o que é satisfação para nós. E aqui, Deus tem chamado, ou chamou aqui nesse período, a igreja de Laodiceia para essa intimidade maior com Ele, irmãos. Porque não é de agora. Infelizmente, desde sempre, o que existe, irmãos, como eu poderia falar, de crentes nominais. O que existe não é de agora, mas desde sempre, irmãos, crentes que só frequentam culto, que tem somente carteirinha de membro, irmão. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui é legal, é uma bênção. Iremos cadastrar todo mundo por uma ordem da Lagoinha Global, mas isso não é suficiente. Isso não te sustenta. Precisamos ter um relacionamento sincero, adorar o Senhor em espírito, em verdade. Desde sempre vivemos isso, irmãos. Crentes indiferentes, crentes apáticos, crentes que não têm uma vida íntima com o Senhor, irmãos. Crentes acomodados. Parece até muitas vezes uma contradição em termos, né? Crente acomodado, crente apático, crente indiferente, irmãos. Parece que não bate. Por quê? Porque você foi habitado pelo Espírito Santo de Deus. Você nasceu de novo. Não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Como, irmãos? Iremos viver dessa forma de maneira apática? Como, irmãos, iremos viver indiferentes a Deus, sendo que Ele habita em mim, Ele habita em você por meio do Santo Espírito dEle, irmãos? Como estamos vivendo aqui nessa terra, sendo que não é você mais quem vive, mas Cristo vive em você, irmãos? Essa verdade deveria mexer conosco. Essa verdade, irmão, deveria mudar a nossa motivação para levantar. Essa verdade de que você agora é povo de Deus, essa é a sua realidade, você que nasceu de novo. Você é povo exclusivo de Deus, você é geração eleita, você é sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, essa é a sua realidade. Você que nasceu de novo, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, existe bênção maior do que essa? Irmãos, todos nós queremos ser abençoados de tantas maneiras, e amém, Deus é gracioso, Deus é bondoso. Deus nos presenteia de diversas formas, mas não existe bênção maior do que ter nascido de novo. Não existe bênção maior de ter sido liberto da condenação eterna. Não existe bênção maior, irmãos, do teu livro, do teu nome está escrito no livro da vida. Você que está aqui, que creu em Jesus, não será mais condenado eternamente. Existe bênção maior que essa? Não, irmãos, na nossa vida. Isso deveria mexer conosco, isso deveria nos motivar, irmãos. Antes nós estávamos mortos, não é isso? Em nossos delitos, em nossos pecados. Um dia você ouviu o Evangelho. Você creu naquelas palavras e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo passou a habitar em você. Passou a habitar em você. Irmãos, Deus Espírito Santo habita em você. Pela graça, irmãos, pela graça. Isso deveria mudar a nossa disposição para levantar. Isso deveria mexer conosco, a forma que a gente se relaciona.
Isso deveria mexer com a forma que a gente trabalha, porque eu trabalho, mas eu estou sendo habitado pelo Espírito Santo. Eu trabalho, mas o Espírito Santo habita em mim. Eu cumpro com as minhas atividades aqui nessa terra, mas eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma realidade. Isso deveria mudar a nossa forma de viver, irmãos. E o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo que habita em nós, dia após dia? Porque uma vez que você foi habitado, selado pelo Espírito Santo, a ordem para você é: seja cheio desse Espírito. Não apaguem o Espírito. Irmãos, a nossa saúde espiritual e até mesmo emocional depende do quanto também, não só isso, mas principalmente, talvez, do quanto estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Do quanto da vida de Deus nós temos em nós. Irmãos, se a ordem para nós é não apaguem o Espírito, é porque o Espírito pode ser apagado. Se a ordem para nós é não entristeçam o Espírito, é porque o Espírito ele pode ser entristecido. Ele já habita no crente. Agora a ordem para nós é, em outras palavras, se relacione com Ele. Tenha mais intimidade com Ele. Ele é fonte para a nossa vida, irmãos. Mas infelizmente nós estamos vivendo aqui, irmãos, pregando, liderando, frequentando culto, tendo carteirinha de membro da igreja, irmãos, mas insensíveis ao Espírito Santo. Estamos vivendo aqui, irmãos, cumprindo quase que um protocolo, domingo após domingo. Não especificamente Lagoinha Mangabeiras, irmãos, mas no geral nós muitas vezes somos tentados a sermos meramente frequentadores de culto. E a porta do quarto fechada, a comunhão com Deus já não há mais. Irmãos, Ele tem nos chamado à comunhão sincera, a um fervor espiritual, irmãos. A igreja de Laodiceia, irmãos, que você leu comigo aí, tinha perdido o seu vigor. A igreja já tinha perdido a sua visão, irmão. Era a igreja do Senhor, mas não tinha mais aquele entusiasmo para viver para o Senhor. Estava morna. Estava afetando a vida daquelas pessoas. Irmãos, essa igreja de Laodiceia tinha tomado um banho morno da religião, irmãos. Eram crentes, mas só estavam no hall de membros da igreja visível, irmãos. Mas faltava comunhão com Deus verdadeira. E João, então, escreve essa igreja que serve para nós também. Para nos despertar, e no versículo 14, olha o que o Senhor diz. Ao anjo da igreja escreva, ao mensageiro da igreja, ao pastor da igreja, ao líder da igreja. Em Laodiceia escreva, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, irmãos. O Senhor tem nos chamado, por quê, irmãos? Porque a igreja tem um dono. Não é o pastor Pedro, não é o pastor Mateus, a igreja tem um dono. E esse dono diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, esse é o dono da igreja. O dono dessa igreja aqui, irmãos, a igreja verdadeira dele diz, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E o dono dessa igreja, ele caminha no meio da igreja. Irmãos, quando o Senhor tem nos chamado, não é o pastor que está clamando, não, primeiramente é o Senhor. É a palavra do Senhor que eu estou lendo, que nós estamos ministrando. Por isso, irmãos, que o líder, o pastor, aquele que ministra, ele tem que ser tão somente fiel à palavra de Deus, que a palavra de Deus por si só ela é viva e eficaz. Ela que toca os corações, ela que transforma. A gente só expõe e pede ao Senhor, Senhor, nos dê sabedoria, nos ajude a sermos fiéis à Tua palavra na exposição. E ele diz, irmãos, aqui, que ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele diz, versículo 15, conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Olha o diagnóstico, irmãos, que o Senhor Jesus faz a essa igreja de Laodiceia. Nós não somos a igreja de Laodiceia, não, mas nós podemos aprender muito com essa igreja, irmãos. Com o que o Senhor disse a essa igreja.
E o Senhor disse aqui, irmãos, que conhecia as obras que essa igreja realizava. O Senhor conhece as nossas obras. Irmãos, o Senhor conhece os nossos corações, Ele sonda os nossos corações. Irmãos, o Senhor sabe o motivo que eu estou aqui com o microfone hoje aqui na frente pregando para vocês. Ele conhece meu coração e Ele vai me julgar lá. Irmãos, o Senhor conhece o motivo que nós estamos louvando ao Senhor aqui. O Senhor conhece a motivação que nós lideramos, pastoreamos, aconselhamos pessoas. Qual que é a nossa motivação? O Senhor conhece, irmãos. Talvez o seu pastor não te conheça muito bem, o seu líder não te conheça muito bem, mas nós estaremos frente a frente com aquele que sonda os nossos corações. E ele fala, eu conheço as suas obras. Você não é frio nem quente. Irmãos, na vida cristã nós temos algumas temperaturas. Tem o coração frio, tem o coração quente, mas também tem o coração morno, irmãos. E o problema dessa igreja aqui de Laodiceia não era um problema teológico, doutrinário. A igreja de Laodiceia aqui não sofria com heresia, como havia se infiltrado em outras igrejas. O problema dessa igreja de Laodiceia aqui, irmãos, não era imoralidade ou pecado de imoralidade, pelo menos não é isso que João descreve aqui, como descreveu as outras igrejas. O problema aqui, irmãos, é que faltava fervor espiritual. O problema dessa igreja aqui não era heresia, mas era apatia. O problema dessa igreja aqui, irmãos, não era imoralidade, mas a falta de entusiasmo, a falta de fervor espiritual para com Deus. A falta de uma devoção sincera e verdadeira e íntima com Deus. Escute, irmãos, o nosso fogo espiritual íntimo deve ser constantemente aceso, alimentado. O nosso fogo pelo Senhor, irmãos, está em perigo de enfraquecer, irmãos. Por isso que o braseiro deve ser cutucado. O braseiro deve ser alimentado. Em outras palavras, não apaguem o espírito. Deve ser alimentado através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão, irmãos. Congregar. Nós chamamos de disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, jejum. Estar em comunhão, deve ser alimentado. Aqui essa igreja já estava morta, irmãos. Eu até entendo, irmãos, que muitos fogem do fervor espiritual por causa dos escândalos que a gente vê nas igrejas evangélicas. Eu ia falar do Brasil, mas de todo mundo. De fato, há muitos escândalos e há muitos exageros. Infelizmente, irmãos, o culto ao Senhor deve ter ordem, deve ter decência. Nós devemos ser conduzidos e pautados pela palavra de Deus. A palavra do Senhor é fundamento para tudo na nossa vida. E isso inclui também o culto ao Senhor, isso é fato, irmãos. Mas como um teólogo chamado Jonathan Edwards diz, que nós devemos ter luz na mente, mas fogo no coração. Luz na mente, mas entusiasmo para com Deus. Luz na mente, mas paixão pelo Senhor, irmãos. Paixão pelo Senhor. Ele só te resgatou, irmão. Ele só mudou a sua história. Ele fez isso, só isso na sua vida. Te fez nascer de novo. O que faremos nós, irmãos? Só sermos gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós, com entusiasmo. Irmãos, não é barulho somente, não é isso, irmãos. Não é emocionalismo, mas é uma emoção lógica, racional, por causa das verdades contidas da palavra de Deus que te dizem respeito. O que o Senhor diz sobre você na palavra dEle? São tantas promessas, irmãos. São tantas verdades, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós, diz o apóstolo Paulo. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes, irmãos, o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? A palavra do Senhor diz para aquele que é crente, quem tentará acusação contra aquele que é escolhido de Deus? Quem é escolhido do Senhor aqui? É Deus quem te justifica. E quem os condenará se foi Cristo que morreu por nós e antes ressuscitou? Está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? Paulo continua falando, será fome, nudez, perigo, a espada.
Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele conclui falando que nada nem ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, ninguém. Irmãos, isso deveria mexer com a gente. Isso deveria nos despertar para iniciarmos amanhã nos entregando a Ele, pedindo por mais dEle. Ele é a fonte da nossa vida. E Ele é a fonte para a nossa salvação. Foi fonte para a nossa salvação e continua sendo fonte para a nossa existência. Ah, irmãos, como ficar apático diante dessas verdades? Mas mesmo assim, olha o que o Senhor Jesus disse a essa igreja, irmãos. Olha o versículo 16. Assim, porque você é morno, e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, irmãos. Irmãos, olha que interessante a igreja de Laodiceia, era morna. Já tinha perdido a intensidade por Deus. A igreja de Laodiceia não estava nem oferecendo refrigério para o cansaço espiritual, nem cura para o doente espiritual. Por quê, irmãos? Estavam mornos, estavam indiferentes, estavam apáticos ao Senhor e à sua obra, irmãos. A pessoa morna, irmão, aquela que há um contraste em o que ela diz ser, em o que ela pensa ser com aquilo que ela realmente é, irmãos. Há um contraste entre o que ela mostra para as pessoas e o que realmente, ou como está realmente o coração dela, irmãos. Como ela está diante do público, mas como ela está diante do Senhor no seu quarto, irmãos. Ah, irmãos, a nossa vida, irmãos, depende de uma comunhão com o Senhor íntima e sincera, irmãos. Irmãos, é isso que nos sustenta. É o seu tempo íntimo com o Senhor no seu quarto, ou na sala, não sei, na rua. É o seu devocional com o Senhor diário, é não negociar isso, irmãos. Ficar vindo de culto após culto não nos sustenta, irmãos. É a leitura da palavra, você e o Senhor, Ele falando com você, Ele te instruindo, Ele te direcionando. É você clamando ao Senhor no seu quarto, pedindo por mais dele, se revelando a você ali por meio da palavra dele, te encorajando. Você e o Senhor, irmãos, o nosso tempo aqui na igreja não pode substituir o tempo que nós devemos ter com o Senhor individualmente. Disso depende toda a nossa vida e nossa saúde espiritual, irmãos. E aqui essa igreja estava morna. Bonitos por fora, irmãos. Quem lembra de Jesus falando aos fariseus que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estavam cheios de ossos e todo tipo de imundície. Pareciam justos por fora, mas por dentro cheios de hipocrisia e maldade, irmãos. Que o Senhor nos livre disso. O que importa de fato para a nossa vida como filhos do Senhor? Ele sonda corações, irmãos. E a igreja de Laodiceia estava assim, irmãos, precisando ser restaurada pelo Senhor, precisam ser despertada para uma comunhão íntima com Deus. Mas por que estavam nesse estado? Versículo 17. Diz o Senhor Jesus: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Irmãos, a igreja estava morna, estava fria, estava indiferente, estava apática, vivendo dessa forma, irmãos, porque estavam soberbos. Era uma igreja rica, irmãos, perceba isso, era uma igreja rica. A igreja de Laodiceia era uma igreja que era influente ali na sociedade, era uma igreja grande em números. A igreja de Laodiceia era uma igreja, irmãos, que era conhecida naquela época, tinha nome, e por causa de todo esse currículo ficou autossuficiente. Por causa de toda a sua influência na sociedade daquela época, irmãos, ficou soberba. Passou a ser uma igreja que aceitava. Porque tinha perdido a adoração verdadeira. Porque tinha perdido a intimidade verdadeira, irmãos.
Uma igreja que era bonita para a sociedade, mas era morna para com Deus. Estavam indiferentes aos princípios do Senhor. Estavam no piloto automático, irmãos, caíram na rotina. Irmãos, nós também somos tentados a isso, irmãos. Piloto automático. Muitos de nós, a gente vem ao culto só para tirar o peso da consciência, mas eu pelo menos fui no culto no domingo, irmãos. Mas o Senhor quer de nós relacionamento, intimidade, adoração verdadeira. Caíram aqui no piloto automático, irmãos. E quantas igrejas, irmãos, começam humildes? Quantas igrejas começam, irmãos, de uma forma e vai se tornando rica, vai se tornando poderosa, vai se tornando influente e perde a verdadeira adoração por causa das conquistas, das riquezas desse mundo. A arrogância toma conta, irmãos, dessa igreja, muitas vezes, que Deus nos livre disso. Que só tem aparência, irmãos, e tem um conceito errado de si mesmo. Porque sabe qual que era o pior? O Senhor Jesus diz: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cega e nu. Irmãos, Cristo, segundo a palavra dele aqui, repudia aqueles cuja relação com ele é totalmente superficial. Irmãos, nós fomos salvos para deleitarmos em Deus também. O Senhor nos salvou e quer que a gente desenvolva um relacionamento com Ele. Quando perdemos a nossa paixão, nosso fervor, nosso entusiasmo pelo Senhor, é como se provocássemos náuseas no nosso Senhor, irmãos. O Senhor diz: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, porque é morno, já não faz diferença, já não tem comunhão comigo. Como se o Senhor estivesse chamando essa igreja também para voltar ao primeiro amor. Irmãos, como eu disse no início, são tantas coisas que o Senhor fez por nós e está fazendo. O fato de estarmos aqui é graça do Senhor, irmão. Se você está iniciando a semana, louvando, adorando, você chegou aqui é porque o Senhor te deu saúde, te deu oportunidade. E a misericórdia dele se renovou mais uma vez sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ah, mas essa semana foi de determinada forma, mas hoje você está aqui. Ah, essa semana eu fiz tanta coisa errada, mas hoje você está aqui, você levantou, você acordou. É a misericórdia, a bondade do Senhor se renovando mais uma vez sobre as nossas vidas. Ele tem nos chamado, irmãos. Volte a se relacionar comigo. Volte a ter tempo de oração comigo. Ele tem nos chamado, irmãos. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, irmãos. Intimidade, comunhão verdadeira, irmãos. Às vezes você está aqui, mas você já foi tão íntimo do Senhor outras vezes, tão mais íntimo do que agora. Às vezes você está aqui 10, 20, 30 anos de crente, 50, não sei. E já foi tão mais íntimo, tão mais sedento, tão mais sensível à voz do Senhor. E o Senhor tem nos chamado: volte. Não seja morno, volte. Irmãos, e qual a solução que Cristo dá para os seus filhos que estão assim? Versículo 18, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E compre também colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Irmãos, escute isso: o Senhor, Ele é o Criador do céu e da terra, amém, irmãos? Ele criou todas as coisas. Por meio da tua palavra, tudo passou a existir pelo seu poder. O Senhor, Criador de todas as coisas. Ele que é soberano nos céus e na terra. Ele é o que é o Criador do universo, irmãos. Aqui Ele se apresenta à sua igreja como um mercador. Aqui Ele se apresenta à sua igreja como um camelô espiritual, irmãos. Ele mostra alguns produtos que são essenciais para a nossa vida. E Ele mostra alguns produtos aqui, irmãos, que o seu preço é de graça. É pela graça, é pela fé. Irmãos, há notícias gloriosas para aquele que está abatido. Há notícias gloriosas para o mendigo pobre, para o cego e para o nu. Há notícias de esperança para aquele que está vivendo em apatia.
Há esperança para aquele que tem vivido indiferente à esperança. E o tempo é hoje. A igreja de Laodiceia, eles estavam pobres, irmãos, mas Cristo tinha o ouro. A igreja de Laodiceia, os nossos irmãos aqui estavam nus, mas Cristo tinha roupas. Eles estavam cegos, mas Cristo tinha o colírio para os seus olhos. Eu não sei a sua condição espiritual. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas eu sei que Cristo tem para você ouro refinado pelo fogo, que é o reino de Deus. Eu sei que Cristo tem para você roupas brancas, que é a justiça de Cristo. Eu sei que Cristo tem para você colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver que é a iluminação do Espírito Santo que nos leva a uma verdadeira intimidade com o Senhor. Ele tem para nós. Pobre, cego, nu, perdido, apático, não enxerga um palmo na sua frente, estou perdido, Senhor, mas o Senhor tem para nós iluminação do Espírito Santo, e o dia é hoje. Irmãos, a gente não pode perder mais tempo. Nós estamos nos últimos dias, irmãos. Últimos dias. O que nós temos feito com a nossa vida, irmãos? Nos últimos dias. Irmãos, nós queremos acordar amanhã. Mas se Deus quiser, nós acordaremos, irmãos. Nós queremos chegar aqui em nossa casa, ter um almoço, mas se Deus quiser, irmãos, quem já teve plano aqui e esse plano não se concretizou? Só eu, irmãos. Teve objetivo de vida, imaginou, planejou. Irmãos, se Deus quiser, por isso que o tempo é hoje. Voltar à verdadeira adoração hoje. Voltar à intimidade verdadeira hoje. O Senhor tem chamado todo aquele que não está vivendo numa verdadeira adoração, irmãos. Porque Ele nos ama. Porque Ele te ama. Ele poderia simplesmente te largar, irmãos. Mas Ele te ama demais. E a prova do amor dele é que Ele entregou o único filho dele para morrer no seu lugar. Para pagar a sua dívida e tem te chamado. Comunhão verdadeira. Porque Ele nos ama, irmãos. Olha o que Ele faz no versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se, irmãos. Irmãos, porque Ele nos ama, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Porque Ele nos ama, irmãos, Ele está disposto a perdoar, irmãos. Arrepender aqui nesse contexto aqui, irmãos, é dar as costas a um cristianismo de faz de conta. A um cristianismo de aparência. De faz de conta da religião e voltar a um fervor verdadeiro, a uma intimidade verdadeira, uma adoração verdadeira. Ele sabe o que nos dá vida, irmãos, que é a presença dEle. E Ele hoje está nos chamando porque Ele nos ama. Irmãos, a pior coisa que o Senhor, uma das piores coisas que o Senhor pode fazer a um ser humano, uma das, é nos deixar viver por nós mesmos, irmãos. Quantas coisas nós fazemos ou somos capazes de fazer sem a intervenção do Espírito Santo na nossa vida? Se eu pedir para vocês levantarem a mão aqui, a cada testemunho, cada ex, cheio de ex aqui, irmãos. Mas Ele te amou, te deu vida em abundância. Agora que você é resgatado, Ele te chama para você voltar a uma comunhão verdadeira com Ele. Olha como que Ele nos chama, irmãos, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ah, irmãos, o Senhor está batendo na porta do seu coração. O Senhor está te chamando. Comunhão íntima, vida de oração, zelo pela minha palavra, vontade de agradar o Senhor em todas as coisas, comunhão verdadeira com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele está nos chamando, irmãos. Ele está nos chamando e faz isso através da palavra dEle, através do Espírito Santo dEle. Ele faz isso através de um sermão, Ele faz isso através de um hino, Ele faz isso através de um acidente. Ele está nos chamando. Usa as coisas como instrumento do Senhor, irmãos. É tempo de ouvir a voz do Senhor. E o versículo 21, ele termina dizendo: ao vencedor darei o direito de
sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, irmão, você que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você que permaneceu fiel ao Senhor, mesmo com os erros, com as falhas, perseverou no caminho do Senhor. Você que depositou a sua vida no autor e consumador da sua fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é o vencedor, porque a palavra do Senhor diz que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. E você é o vencedor, nós estamos aqui de passagem. Nos assentaremos com Ele e estaremos com Ele na eternidade, ao vencedor, irmãos. Aquele que se arrependeu, aquele que vive com uma adoração verdadeira, aquele que tem uma intimidade sincera com o Senhor, ao vencedor, irmãos. Que o Senhor nos ajude, amém, irmãos? Amém. Irmãos, que o Senhor nos desperte, irmãos. Eu queria trazer uma palavra hoje de encorajamento mesmo, para que o Senhor possa nos despertar, irmãos, porque nós estamos aqui passando o tempo, não. Nós não estamos aqui, irmãos, para contar as horas, não, irmãos. Nós estamos aqui para um propósito. Você que é filho de Deus, você foi escolhido por Deus, você foi planejado por Deus. Irmãos, nós veremos aqui, já falei isso diversas vezes, 80, 90, 100 anos, 120, 130, não sei se chegaremos lá. Irmãos, mas depois disso passaremos a eternidade com o Senhor. A nossa mente nem consegue imaginar o que é isso, irmãos. A gente nem consegue imaginar o que é isso. E o Senhor nos chama hoje. Desperte. Volte a viver para o propósito que eu te chamei. Será que você pode ficar de pé no seu lugar?